Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos juntos em mais uma escola dominical e hoje nós vamos finalizar o livro de 2 Samuel. Nós vimos a última aula sobre os problemas que aconteceram na casa de Davi e a sua queda, devido ao fato de que ele desobedeceu a Deus, deixou de consultar a Deus. A gente viu tudo o que aconteceu. Primeiro começou ali os problemas na sua família, entre seus filhos, o irmão com a irmã, o irmão matou outro irmão e o irmão quis ocupar o lugar do pai. E eles tiveram uma batalha e o exército de Davi acabou nessa luta vencendo o exército de Absalão, seu filho, e Absalão morreu. Foi aí que a gente parou, certo? Resumindo bem rapidinho, que hoje a gente tem bastante coisa para ver. Continuando, quando a gente leu a aula passada, a gente viu que Davi estava lamentando pela morte de Absalão. Lembra que falou lá: Absalão, 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 meu filho, quem dera eu ter morrido no seu lugar. Então, apesar de Davi estar triste, nós vemos aqui que o povo, os valentes de Davi, todo o seu exército que seguiu ele e não Absalão, achou estranho. O povo não... Quem lutou falou: nossa, mas por que Davi tá triste se a gente venceu o inimigo? Se não era a gente que estava morto agora. E a gente venceu, ele continua sendo o rei. Se o inimigo tivesse ganhado a batalha, nós estaríamos mortos agora. E Joabe vai lá e repreende Davi, que é o que está ali no capítulo 19. Joabe fala para ele: você hoje transformou a nossa vitória em luto. Você desvalorizou todos os homens que estavam aqui com você, que lutaram por você, que lutaram por Israel. E se você não voltar para Jerusalém, não assumir o seu reinado, não vai ficar nenhum homem com você mais. E é aqui que a gente lê. Vai ler lá o 19, capítulo 19, o versículo 5 e o versículo 6. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos que livraram a tua vida e a vida dos teus filhos, suas filhas, suas mulheres e suas concubinas, amando tu os que aborrecem e aborrecendo os que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo, príncipes, servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente? Então é isso que eu acabei de falar. Joabe vai e repreende ele. E Davi, então, ele tem que tomar uma atitude, mas ele continua fragilizado, ele volta para Jerusalém, certo? Ele vai voltar ali na narrativa, na sequência, e quando ele está fazendo essa volta para Jerusalém aqui, ele vai ter que fazer muitos arranjos ali políticos. Nós já vamos ver o que seriam esses arranjos políticos, tá? Por quê? O que acontece? Quando Davi chega em Jerusalém, tá lá dividido o povo de Judá, porque lembra que Absalão foi proclamado rei em Hebron? E o povo de Israel ali, sem rei, porque daí eles falam: não, Davi não voltou, nós estamos sem rei, Absalão morreu, né? O que nós vamos fazer agora? Então, eles já estavam meio divididos entre o sul e o norte, que o sul seria o quê? Só a tribo de Judá. E as outras 11 tribos, a parte que eles chamam de Israel, ok? Só pra gente já tá familiarizado, porque daqui agora, mais pra frente, a gente vai ver muito falando o reino do sul e o reino do norte, certo? Então, Davi vai ter que fazer essa organização política, ele vai ter que juntar. E a primeira medida que ele toma vai ser ali pra frente, a gente vai ver, trocar o comandante do exército. Ele vai tirar Joabe e vai colocar Amassa, que já estava no exército por Absalão, certo? Que a gente viu, quem leu ali viu, ok? Quem não leu, volta ali e olha ali na narrativa quando fala que Absalão chamou Amassa ali, ok? Então, nesse caminho de Davi voltando para Jerusalém, o que a gente vê? A gente vê quem vai lá encontrar com Davi. Vamos ler ali o 19, versículo 19 e 20. Simei encontra-se com Davi.
Simei lhe disse: Não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves o rei em teu coração. Porque teu servo deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então ele encontra Simei. Lembra que a gente falou? E vocês devem ter lido que ele era o que estava apedrejando Davi em todo o caminho, quando Davi teve que fugir de Jerusalém. Então, ele estava apedrejando, maldizendo, e daí eles, Joabe e os outros queriam matar ele, e Davi falou, não, é o Senhor que está pondo juízo, através dele. E agora ele, sabendo que Davi vai voltar ali para Jerusalém ser rei, ele vai correndo lá para pedir desculpas. E quando Davi chega em Jerusalém, ele também se encontra com Mefibosete. Lembra que eu falei lá na aula passada? E daí, vocês têm a resposta para a pergunta? Mefibosete traiu ou não Davi? Já leram? Tá lá no versículo 26, porque Davi chega e pergunta para Mefibosete por que ele não foi junto. E daí Mefibosete fala que, ó rei, o meu servo me enganou. E daí depois ele conta que todo o tempo que Davi teve fora, fala ali, ele não tinha lavado, trocado suas vestes, ele não tinha feito sua barba. Isso é um sinal de que ele era fiel ao rei, que ele estava, sendo fiel a Davi, ok? Então já essa história foi esclarecida. E daí ali na sequência, eles resolvem ali entre Davi e Mefibosete o que vai acontecer ali com Ziba, ok? E agora ali Davi de novo em Jerusalém, como eu falei, a cidade, o reino estava dividido. Jerusalém ali é a capital, lembra que eu falei? Que dali Davi, ele fez Israel uma grande nação, só que agora ela estava dividida. E quando está dividido, todos os inimigos, os insatisfeitos ficam ali rondando. Então, o que acontece? Como eu falei lá no começo, já tinha ali os que estavam seguindo Absalão e os que seguiam Davi. Aí ele se levantou dentro, lembra que a gente fala que ainda continua o juízo de Deus sobre o pecado de Davi, as consequências dele ter desobedecido a Deus, que a espada nunca sairá da sua casa? Então, teve os problemas familiares e agora aqui Davi vai enfrentar esses problemas aqui internos entre o povo de Israel. Lembra que a gente falou? São problemas ali civil, entre eles mesmo. E daí o que acontece? Vamos ler ali no capítulo 20, o versículo 1. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Brique, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: Não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi, seguiram Seba, filho de Brique. Porém, os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Então aqui a gente já está vendo que o que aconteceu? Agora Judá segue Davi. E Israel, por conta de Seba, que viu que Absalão já tinha tentado usurpar o trono, ele vai tentar também tirar Davi do trono, tirar o reino de Davi. E daí a gente vê ali na sequência da narrativa que, por mais que os homens de Israel, que seria, a gente falou ali, as 11 tribos, tivessem decidido a não seguir Davi, o que acontece ali? Não dá certo, que a gente vê ali, Deus tem tudo planejado. Então Davi volta para Jerusalém, Amassa sai atrás de Seba com seus exércitos, mas Joabe também sai com os seus homens, porque embora Davi tenha nomeado Amassa no lugar de Joabe como comandante do exército, por conta da morte de Absalão, Joabe não deixou de servir o rei, e ele foi com seus homens. E ali na narrativa a gente vê o que acontece, que Amassa é morto. E daí Joabe vai atrás de Seba e também Seba morre. Então, e daí Joabe chega para Davi e fala, essa rebelião, essa tentativa aí também de tirar você do trono já terminou. A gente já tá aqui, ele traz a cabeça de Seba. Quem viu ali na narrativa viu como que aconteceu, Não vou contar porque
vocês também leem, o nosso tempinho hoje tá meio curto pra gente poder encerrar aqui, tá? Aí, essa é a grande, que eu falei, interno, problema interno. E o inimigo externo? Quem era o grande inimigo do povo de Israel que estava ali subjugado? Que a gente viu que quando Davi conseguiu transformar Israel nessa grande potência, um exército todo equipado, ele subjugou vários povos, entre eles os filisteus. Então os filisteus, sabendo desse reino ali fragilizado, que tinha pessoas que já tinham desertado, pessoas que não seguiam mais Davi, o que eles fizeram? Eles falaram: vamos lá atacar, porque quando a gente ataca dividido é melhor para conquistar. A gente chega primeiro pro lado que é mais fácil, depois a gente pega pro lado que é mais difícil. Então, os filisteus se levantaram contra o povo de Israel, certo? E daí o que acontece ali, né? Nessa luta ali? Os valentes de Davi saem à batalha. E Davi também vai para a batalha. Só que nessa batalha, como eu falei, Davi, desde a morte de Absalão, assim, ó, com todos os problemas, na verdade, que ele mesmo criou, que a gente viu como consequência do seu pecado, ele estava em grande sofrimento. Foram 3 filhos mortos, seu trono usurpado, tendo que ver o reino que ele unificou, ele tendo que trabalhar novamente, um retrabalho para reunificar esse reino de novo e não deixar que as outras potências se despertassem para que o que estava ali acontecendo, para essa fragilidade. E ele também estava muito frágil por conta de toda essa situação que aconteceu com ele. Então ele vai para a batalha, mas ele está totalmente desconcentrado, ele está totalmente descuidado e ele quase é ferido. Vamos ver ali no 21, o número 17, tá? Capítulo 21. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então aqui o que aconteceu? Ele foi salvo e os homens do exército falaram: não, você não vai lutar mais. Então essa foi a última luta que Davi fez contra qualquer outra, né? Foi com os filisteus, mas ele não saiu mais. Ele só acompanhava o exército, ele não ia mais à luta. Porque aqui também ele já tinha uma certa idade, mas mesmo assim, a questão dele era psicológica, mas a pessoa fragilizada, tava ali muito chateado com tudo ainda, porque a gente fala assim, tudo acontece numa sequência. Então, como que a pessoa ele não tinha ainda se recuperado de todo esse, né, como que ele ia restaurar o reino, estando fragilizado e ainda lutando as batalhas. Ele não, que a gente falou, ele não foi mais o mesmo homem. Ele estava carregando todas essas marcas, né, de ter desobedecido a Deus ali, mas tendo que cumprir a vontade de Deus. E isso ele fazia, porque lembra que a gente falou que a relação dele com Deus era o que ele tinha de mais precioso para ele. Que ele falou para Deus que tirasse tudo dele, mas não tirasse a presença, que ele pudesse sempre estar falando com Deus. Então era muito importante a relação dele com Deus. Então a gente vê ali que daí os valentes de Davi, eles vão matar gigantes. O que é esses gigantes que vocês leram ali na sequência? Que fala dessas lutas. Esses gigantes eram parentes, como a gente fala, filisteus parentes de Golias. Eram homens também altos, de estatura, de força, eram diferentes, eles eram muito altos, muito fortes. E os valentes de Davi trataram de lutar, e ali depois ele conta ali cada um, né? Cada valente, como que lutou, com quem que lutou. Era um grupo de guerreiro muito leal a Davi, além de ser valente, certo? E daí ali no capítulo, vocês não vão ler agora, mas vocês vão ler depois. Ali no capítulo 20, do 23 ao 26, vocês vão ler de novo ali os oficiais de Davi. Quem é que trabalhava ali com Davi mais particularmente? Ali vai falar todos os que estavam mais ligados diretamente ao reinado de Davi, certo? Aí o que acontece? Os filisteus, né, param, veem que não vão conseguir, porque o exército... Israel ainda, por mais que ela está se restaurando ali, reestruturando internamente, eles não vão conseguir atacar. Então eles continuam ali sendo subjugados. Os seus gigantes são vencidos pelos valentes de Davi.
E Davi compõe ali nos seus últimos momentos, né? A gente vê ali um cântico de ação de graças, lá no capítulo 22. Como a gente já pediu várias vezes para 2 ou 3 oportunidades enquanto a gente estava estudando Samuel, tanto a primeira parte quanto a segunda, os Salmos, porque a gente falou da questão de Davi ser o salmista, não vou falar muito aqui porque vocês já devem ter lido. E vocês devem saber a curiosidade aqui, que é o quê? O cântico de ação de graças aqui do capítulo 22 é igual ao Salmo 18. Então, quem leu lá nos Salmos, que eu falei para ler os Salmos de Davi, Salmo 18 está aqui no 22, ou capítulo 22 no Salmo 18, certo? Então, só para a gente saber, ok? E aqui, quem leu, vê que Davi ele faz como se fosse uma retrospectiva de vários momentos da sua vida, desde quando ele foi ungido rei, quando ele fugiu dos inimigos, a vitória que Deus deu para ele, o castigo também que Deus deu, e também todas as bênçãos que ele recebeu de Deus por ser ali o rei de Israel, certo? Então a gente vê tudo isso nesse salmo. Aí acontece ali, antes do capítulo 23, nós vamos falar que o capítulo 23 fala que são as últimas palavras de Davi. Mas antes da gente falar das últimas palavras, nós vamos ver ali a questão do censo, que é o capítulo 24, que é o que vai seguindo ali na história, né? Porque as últimas palavras já fala, últimas palavras. Então, o que foi essa história do censo, pessoal? Quem leu ali? Diz que Davi ficou perturbado e pediu para que Joabe fizesse um censo de todo o exército que ele tinha, para poder ver o número de homens que lutam em favor de Davi, ou seja, em favor de Israel. E quando ele falou isso para Joabe até fala ali, mas isso tá meio estranho, né? Acho que você não deve fazer. Aí, vamos ler livro 24, 9 e o 10. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam a espada. Em Judá eram 500.000. Então esse foi o número do censo. Muitos homens, né? A gente vê ali. E quanto tempo levou para contar? 800.000 homens de guerra. Levou 9 meses e 20 dias, fala ali, né? Joabe percorreu todas as tribos, menos a tribo não foi contada aqui, os levitas e a tribo de Benjamim. Mas ele percorreu e contou todos os homens que tinham que sair da idade da guerra. Só que daí vocês vão falar, mas foi Deus que mandou ele fazer esse censo? Vocês entenderam que foi? Quando vocês leram? Não, né? Não foi. Foi Davi. Ele como homem. Porque o que ele estava, como a gente falou, o reino estava fragilizado. Ele estava naquela coisa de restaurar o reino, e como já teve o próprio filho, teve a sedição de Seba, teve o ataque dos filisteus, muitos que desertaram. O que ele queria? Ele ficou ali, eu preciso saber quem vai me defender, quantos homens eu tenho para me defender, fora os meus valentes. Porque ali a gente vê, depois lá no capítulo 23, que a gente vai ver, que ele fala sobre os valentes, os 37 homens que estavam mais ligados a Davi, fora os seus oficiais. E por último ali consta o nome de Urias, entre a galeria ali dos valentes, certo? Mas daí Davi tira da ideia dele, ele não consulta Deus. Lembra que a gente falou que tudo que ele fazia de ação de governo, ele consultava Deus. E aqui não, aqui ele ficou bem perturbado mesmo, porque ele não consultou. Ele queria contar com a força do próprio braço, como a gente fala. E aí, a gente com a nossa força, a gente não consegue fazer nada. É Deus que nos capacita a fazer as coisas. Aí vocês vão dizer, mas é errado? Porque lá, quando foi feito em números o censo, foi Deus que pediu para que fosse contado os homens, certo? E foram contados 2 vezes. Lembra? Quem não lembra, volta lá nas aulas que tem aí e assiste de novo para entender. A intenção foi errada. Lá, quando foi feito as contagens em números, foi Deus e tinha essa intenção mesmo de saber, porque eles tinham acabado todo aquele contexto de sair do Egito, eles não eram ainda um pessoal de guerra, não tinham um exército. E aqui não,
eles eram milhares, tanto que Joabe, quem leu ali, fala, é só você contar ali os grãos de areia que vai estar, é o mesmo número tem muita gente para defender Israel. Mas não, ele insistiu, Joabe tentou dissuadir ele por várias vezes, mas ele insistiu nisso. E daí o que acontece ali? Deus manda o profeta Gade trazer juízo novamente sobre Davi. Então vamos ler ali o 24, versículo 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que te fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que me perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Então aqui na sequência fala que ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi 3 coisas. O Senhor falou para Gade: eu ofereço 3 coisas a ti, Davi. O que você quer? Quem sabe que são as 3 coisas ali? Então, a primeira coisa ele falou: eu posso colocar 7 anos de fome para vocês aí em todo Israel. Posso também colocar você 3 meses fugindo de todos os teus inimigos. Ou posso colocar 3 dias de peste sobre a terra de vocês. O que Davi escolheu? Pensando, né? Ele já tinha experiência de fugir do inimigo. Fome é brabo, né? A gente vê, fome é complicado. O que ele escolheu? 3 dias de peste. E foi o que aconteceu. O anjo do Senhor veio e foi, que nem no Egito, foi matando, mas lá no Egito eram os primogênitos, aqui não. Quando o anjo do Senhor passou, a peste ia matando, e tanto que Davi ficou tão aflito vendo isso, que ali no versículo 17 fala que, vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E daí Gade voltou nesse dia que o anjo estava passando e ferindo o povo de Israel, e falou para Davi erguer um altar lá na eira de Araúna. E Davi subiu e fez como o Senhor lhe havia ordenado. E assim, foi restaurado ali, foi feito holocaustos ao Senhor, ofertas pacíficas, e o Senhor se tornou favorável novamente para Israel. Não foram 3 dias, ali cessou a peste ali, e Deus já tinha disciplinado Davi por isso, e os campos de Israel, as plantações, elas começaram a florescer novamente. Então eles conseguiram plantar e conseguiram ali continuar, ter gente para fazer o serviço, que com muita gente morrendo, como é que ia acontecer? Não só gente para fazer serviço, mas como a gente falou, gente pro exército também, Ok? E daí aqui, essa foi a história dos censos. E aqui também a gente vê uma história ali que acontece, que eu só vou citar aqui para vocês lerem depois, que foi ali do capítulo 21, certo? Que foi o caso ali de Davi, que teve que enfrentar ainda, além de tudo que tinha acontecido, dos problemas na sua casa, do reino dividido, ele teve que enfrentar fome. Por isso que aqui, quando Deus fala que vai mandar fome sobre a terra, ele não escolhe a fome, porque eles já tinham passado ali fome por conta lá da questão com os gibeonitas, que Saul foi lá e matou, e não era, porque os gibeonitas tinham um acordo com Josué, que não era para tocar nesse povo, mesmo não sendo o povo de Israel. E daí vocês viram ali na história, e quem não vê, leia ali o capítulo 21 e vê essa questão ali, o que aconteceu, que Davi teve que pagar essa conta, ele teve que ir atrás e restituir aos gibeonitas para que a terra de Israel pudesse ter de novo comida, eles pudessem plantar, eles pudessem colher de tudo o que a terra poderia dar, certo? Só depois que ele tivesse resolvido essa questão. E agora aqui, a gente chega ali onde eu falei, as últimas palavras de Davi. O que são as últimas palavras? A própria frase já fala. Então Davi, ele morreu com 70 anos. Ele reinou sobre Israel 40 anos. Então veja só quanto tempo ele foi rei durante 40 anos e quantas coisas a gente viu que aconteceu aqui na vida dele. Só que é interessante, quando ele fala essas últimas palavras ali nos versículos, ele fala sobre, ele agradece a Deus
né, por ele ser ungido, quando ele fala ali no 1. Ele fala no 3 sobre a questão ali de ser salmista, que Deus abençoou ele para que ele pudesse escrever belos salmos, que ele fosse um salmista notável em Israel. E o quanto isso fez bem para ele, e para ele louvar a Deus e agradecer tudo que Deus fez por ele. Aí ali, mas na sequência ele fala que Deus é a rocha, né? A rocha de Israel me falou que domina com justiça. Então tá falando que Deus é justiça. E ele tentou seguir, ele tentou todo o tempo que ele viveu, ele tentou fazer o que Deus falava para ele governar o povo de Israel todo esse tempo. Então, resumidamente aqui, ele levanta essas questões aqui do que ele conseguiu fazer, que graças a Deus que ele foi ungido, que bom que ele foi o salmista, que ele sempre tentou seguir a Deus o máximo que ele pôde. E ali, mais pra frente, ali no 5, pro final, ele fala sobre a aliança davídica. Lembra que a gente já estudou? Então ele morreu certo, tranquilo das promessas do Senhor, tanto para ele quanto para toda a sua descendência. Porque daí aqui a gente não vai explicar de novo a aliança davídica, mas lembra que eu falei para vocês pesquisarem os nomes dos filhos de Davi? Então a gente sabe que o filho Davi teve outro filho com Betseba que se chamava Salomão. E Salomão é quem vai vir assumir o trono. Lá no Salmo 72, se vocês forem ler lá depois, vocês vão ver que ele meio que completa aqui essas últimas palavras de Davi. É como se ele continuasse, ele tivesse, né, ele leu o que o pai aqui fez, e lá no 72 meio que ele termina, ele completa isso aqui, mesmo Davi tendo já falecido. Então é bem legal a gente juntar essa parte aqui do 23 lá com o Salmo 72, para vocês fazerem uma leitura junto e terem uma visão ampliada ali, né? De que Salomão parece que está entendendo que tudo que Deus fez pelo pai dele e pedindo que Deus faça por ele também. Todas as bênçãos, todas as maravilhas que foi feito durante o reinado do pai dele. Lembrando que a gente sempre fala aqui, Deus é amor, Deus é justo, e ele tinha lá, que a gente viu, as condições do rei. Se o rei e o povo andassem de acordo com as leis de Deus, eles teriam as bênçãos. Se tivesse o pecado, eles teriam as maldições, certo? E foi o que aconteceu, a gente viu aqui. Davi foi muito abençoado. Só que daí, quando ele se afasta de Deus ali, ele não consulta a Deus, ele teve que viver com as consequências do pecado. E isso todos nós temos. Então, o que a gente tira dessa lição aqui, dessa parte aqui, né? Sobre restauração na vida ali de Davi, que se deu depois ali. A gente tira que a gente não pode ter remorso, a gente tem sim arrependimento sincero. A gente tem que corrigir as nossas ações para não pecar mais. É seguir o caminho de santidade, que tanto a gente fala. Mas para isso a gente tem que estar sempre na presença do Senhor, utilizando o quê? Os meios de graça, certo? E confessar a Deus, sempre pedir perdão e tá sempre em comunhão com Deus, porque é só Ele que pode nos livrar de todo o mal e nos ajudar a não cair, né, nas armadilhas do inimigo. Leiam depois lá o Provérbios 28:13, que eu vou deixar indicado aqui para vocês. E como aplicação aqui, uma tarefa, última tarefa aqui para vocês, façam uma coisa juntos, em família. A gente fala que Davi não passou muito tempo com os filhos como rei, porque ele tinha que estar sempre na batalha. Às vezes o pai e a mãe trabalham demais, às vezes vocês também ficam ocupados demais com outras coisas, mas passem um tempo juntos e escolham uma coisa para fazer, seja uma receita de bolo, seja uma brincadeira, e façam juntos, certo? Anotem no caderno o que vocês fizeram, depois a gente vai querer saber, tá? E agora aí no final vai ficar a resposta das figuras, tá bom, pessoal? Então fiquem com Deus, muito obrigada pela paciência, por poder assistir às aulas aqui, e que Deus abençoe vocês. Tchau!